Olá, como vão todos, colorados e coloradas, canal Colorado Coerente. Vamos falar um pouco sobre Inter, e é o que a gente mais ama e é o que a gente quer que as coisas possam ser melhores para todos nós. Primeiramente, a gente tem que compreender uma coisa que muitos torcedores do Inter não compreendem. Criticar o Kudê e evidenciar suas falhas não é querer a demissão dele ou desrespeitá-lo. Até porque o Kudê está num time como o Internacional, que é um time gigante que não se contenta com uma qualificação simplória. Porque o Inter poderia ter sido o primeiro. E a gente tem que encarar tudo na coragem. A gente tem que mostrar que a gente é um dos principais clubes da América do Sul e que pode competir com qualquer outro. Até porque com um time muito pior do que tem o Kudê hoje, o Odair Hellmann, que eu não acho o suprassumo dos técnicos, conseguiu uma quartas de final, fazendo um jogo duro com o Flamengo no Maracanã, porque infelizmente foi lá que a gente perdeu a nossa classificação, e foi uma final de Copa do Brasil. Dentro dessa reestruturação, o Odair foi importante para o Inter. O Inter é grandiosíssimo. O Inter tem que estar performando em alto nível. A gente não pode se contentar com pouca coisa, porque a gente não é o Racing. Os resultados do Kudê até no Rosário Central foram muito bons. Acho que primeiramente no Rosário Central dá pra ver que quem entregava muito o jogo do Rosário Central entregava muito no sentido ruim, que entregava muito os jogos do Rosário Central, era o Musto. Um jogador assim muito ruim. Um jogador que faz falta perto da área, um jogador que todos diziam, muitos comentaristas que falam a respeito desse esquema do Kudê, que é um esquema muito bom, que é tu marcar pressão, não dar espaço para o adversário, não deixar o adversário iniciar sua transição, porque realmente tu tem que complicar a vida do adversário. O adversário não pode ser não pode ter liberdade para construir o seu jogo, mas só que o Musto, ele não ajuda a zaga, ele não tem o passe qualificado, ele é um problema para o time, porque o time começa quando joga Musto, Potker e Moisés com 3 a menos, ou com 2 a menos, ou com 1 a menos. É muito curioso, né? Porque quando o Internacional não joga com esses 3 jogadores, a gente tem resultados muito mais interessantes e melhores. Outra maldade também é o que eles fizeram com o que o Kudê fez com o Peglo, né? Deixou o Peglo totalmente sem posição. O Peglo não ficou quase que inutilizado dentro do jogo. Porque é muito melhor colocar um Potker naquela extrema direita. Era muito melhor colocar o Peglo para fazer jogadas, para tentar partir para cima, para tentar, através da individualidade, fazer jogadas importantes, para tentar, junto com o Rodinei naquela ponta, conseguir alguma coisa melhor. Porque a gente teve chances com o Potker, só que o Potker, ele é um jogador que ele é muito burro na tomada de decisão. Porque quando ele tem que ser decisivo, fazer o gol, ele erra. E muitas vezes, quando ele tem que chutar, ele passa. E quando ele tem que dar o passe, ele chuta. Porque é individualista. Os jogadores como um todo são muito individualistas. Eles não preferem dar a melhor chance para o companheiro. Eles querem se consagrar, mesmo que isso custe o resultado para a equipe dentro do jogo. É incrível como não é só o Inter, né? Eu vejo isso em muitos outros times, como no Palmeiras, no São Paulo,
em alguns times desse gênero. E também a gente vê a diferença do Flamengo, né? Eles não querem ser fominha e se consagrar. Claro, às vezes tem uns que exageram em ser fominha e querer fazer tudo sozinho, mas como um todo eles sempre buscam o melhor companheiro, melhor posicionado, estando na melhor posição. Outra coisa é o Edenilson. O Edenilson a gente vê como ele é diferente, né? Porque bastou ele entrar para criar chances, para desenvolver o jogo do Inter. Porque esse Edenilson que eu gosto centralizado, um Edenilson, a gente vê que num daqueles contra-ataques do jogo contra a Universidade de Chile, ele se posicionou mais ao meio para fazer com que os jogadores pudessem se posicionar um numa ponta, outro na outra ponta. Acho que era o Galhardo numa ponta e o Yuri Alberto na outra. E ele deu pro Yuri Alberto. Infelizmente, o Yuri Alberto chegou chutando. Ele poderia ter cortado, o jogador poderia ter passado longe, ele podia ter dado aquele drible de que tu dá aquela parada, o jogador passa longe, aí ou tu chuta gol ou tu retribui o passe. É muito melhor tu não ser tão fominha. E aquele lance que a gente tava para fazer o gol, ele devia ter também calma, assim, parar um pouco e tentar buscar o companheiro melhor colocado. Mesmo assim ele conseguiu sem ângulo acertar o gol, mas só que a tomada de decisão poderia ter sido melhor, mas também não vamos criticar, porque dentro da partida ele foi muito melhor que o Potker. O Potker ele tentava as jogadas e não acertava uma. Teve uma chance ali interessante que a gente teve, onde ele recebeu uma bola e ele tentou dar um drible mais outro e errou bizonhamente. Eu acho que ele tentou dar um voleio, ele tentou fazer uma coisa que ele acabou errando o lance, onde poderia ter gerado um ataque importante para o Inter e quem sabe um gol. A gente teve uma chance com o D'Alessandro, a gente teve a chance com o Yuri Alberto 2 vezes. A gente teve boas chegadas significativas. Mas só que o problema é que o técnico também tem que saber tomar. Não é só o jogador que tem que ter a tomada de decisão dentro de campo. O técnico também, a leitura tática de tu modificar as peças, a estratégia que tu vai entrar dentro de campo. Tu tem que saber trocar. Afinal, ele ganha uma quantia muito boa para saber pensar o jogo, ter a estratégia, fazer a leitura tática de quando vê que alguma peça não tá rendendo, modificar. Por exemplo, o Potker, eu acho que o Potker ele tem uma explosão e uma velocidade boa. Ele não poderia querer dar uma de Messi, uma de Cristiano Ronaldo, porque esse sim eu aceito que dê uma enfeitada, que tentem alguma outra jogada para poder chutar a gol e coisa do gênero. O Potker não. O Potker é limitadíssimo. O que o Potker deveria fazer, e o Koundé também, é pegar a velocidade do Potker e aquela explosão que ele tem quando ele sai correndo, pedir para ele ir área adentro e cruzar para tentar achar companheiros que venham no embalo do Potker, para tentar aproveitar essa bola e atirar gol, porque um passe forte pro meio da área, pro meio da marca do pênalti, um pouco mais reto, coisa do gênero, treinar esse fundamento com o Potker seria muito melhor, porque é muito melhor isso do que as coisas que ele anda fazendo, porque ele acaba não agregando. Se tu tem que saber fazer dentro do treinamento essas jogadas, assim, pega o Potker na extrema direita, faz ele correr que nem um animal, quase área adentro, e pede para ele cruzar, em vez dele tentar dar uma enfeitadinha, tentar segurar um pouco mais a bola e se enrolar com a bola, acabar perdendo e não fazendo nada, porque ele quer fazer gols, ele quer tentar ser decisivo, ele não é decisivo. E é importante poder fazer com que a gente não erre tanto, porque tem tantos lances importantes que a gente acaba errando, que acaba sendo determinantes para que a gente perca
a torcida colorada quer a Libertadores, porque a Libertadores ela dá status quo, ela é um título importantíssimo, tem que brigar muito pela Libertadores, a torcida quer a Libertadores e a torcida não aceita um futebol que não seja condizente com a grandeza do Inter. O Inter merece coisa grande, porque é capaz e... o Cudê tem que fazer isso. Claro que eu não quero a demissão dele, até porque eu acho que também muitas pessoas são injustas com o presidente Marcelo Medeiros, que pegou o time na segunda divisão, porque se a gente não tem hoje tantas condições de poder trazer bons valores da América do Sul, como o Vergara, que seria meu sonho, como o Gabriel Torres, que seria meu sonho, como os laterais do Independente Del Valle, nossa, imagina pegar o lateral esquerdo e o lateral direito Preciado do Independente Del Valle para ser ou titular ou uma peça de reposição, porque o Arthurzinho tá jogando muito na direita, mas o Preciado brigaria com ele. Mas trazer esses jogadores seria fundamental. Mas a gente em 2015 a gente estava que nem o Flamengo. A gente poderia trazer um jogador que a gente quisesse. Só que o nosso presidente da época foi, além de roubar o Internacional, infelizmente, jogar a sua linda história no lixo, não se preocupou em ter, sei lá, algum analista de desempenho para procurar esses jogadores na América do Sul. Mas a gente tem que dar um salvo-conduto, por mais que o Medeiros tenha errado em muitas contratações, ele reergueu. A gente teve numa quartas de final, a gente foi para uma final de Copa do Brasil, quando a gente voltou da segunda divisão a gente ficou na terceira colocação. Hoje a gente está brigando, não é uma gestão ruim, é uma gestão de reconstrução, e eu acredito que agora os jovens estão sendo revelados, a gente vai passar a usar mais jovens, vamos passar a vender jovens, e esses jovens vão ajudar a gente a repor e trazer outros bons jogadores da América do Sul, assim sempre fazendo times fortes e condizentes com a grandeza do Inter, que é disputar todos os títulos e ganhar. Vamos criticar bastante o Cudê quando for necessário, mas a gente precisa que ele continue, a gente precisa fazer com que eles escutem as nossas exigências, porque a gente quer um Inter grande e forte e que seja condizente com a história do Inter, que é disputar grandes competições e não temer nenhum time. A gente não pode temer, porque as coisas se resolvem dentro de campo, e esperemos que na tomada de decisão do Cudê seja menos errada, porque a gente tem condição de fazer coisas grandes, porque a gente é grande e a gente pode contra qualquer um, porque o futebol se resolve dentro de campo. Valeu, torcida colorada, Colorado coerente.